Dar a ela o que ela quiser, de graça? Ok. Hey, essa é minha primeira vez postando nessa parte do Reddit. Descobri recentemente tem uma história bem longa dos meus tempos trabalhando em uma loja de conveniência que se encaixa perfeitamente aqui. Eu costumava trabalhar em uma loja de conveniência uns 21 a 22 anos atrás. Vamos chamá-la de 8, 12. Haha, na época em que entrei, ela ainda era uma divisão da Southland Corporation. Acabei trabalhando lá exatamente 1 ano, 7 meses e 11 dias, numa coincidência bem estranha. Enfim, vamos falar de conformidade maliciosa. Então, um dia chego por volta das 3 ou 4 da tarde e a gerente não está lá. Ela já tinha ido embora, mas deixou um bilhete. A primeira coisa que ela queria era que eu fosse direto para o caixa sem demora, porque minha colega que estava saindo estava quase ultrapassando as horas extras, o que não era permitido. Sem problema, né? Bem, tem um pequeno problema. Naquela época, tínhamos apenas um caixa em funcionamento, com uma única gaveta, e a loja estava lotada de clientes. Não dava para simplesmente pular no caixa. Minha colega que estava saindo tinha que conferir o dinheiro da gaveta, e eu tinha que conferir novamente para garantir que tivesse a quantidade correta de dinheiro. A gaveta deveria ter uma quantia específica de dinheiro, minha colega tinha que contar até aquele valor específico, depois registrar o valor restante, para ver se havia alguma discrepância com as vendas totais do turno dela. Enquanto isso, eu tinha que contar até o valor especificado para garantir que ela não tinha cometido um erro na contagem. Tudo isso tinha que ser feito antes que eu pudesse assumir a gaveta. Seguindo as ordens da gerente, começamos o processo assim que eu chego e informamos aos clientes na loja que haveria uma espera rápida enquanto contávamos o dinheiro do caixa e trocávamos de turno. Dava para ouvir os resmungos das pessoas. Claramente ninguém queria esperar, mas o que eles poderiam fazer além de entrar na fila e esperar? Certo? Então, tinha essa mulher, ela estava resmungando baixinho no começo. Ela era a 8ª ou 9ª cliente na fila, de umas 25 a 30 pessoas. A loja estava lotada, sem brincadeira. Eu estava ignorando praticamente todo mundo no começo, só tentando passar pelo processo de contagem o mais rápido possível para começar a registrar as compras das pessoas. Conforme minha colega terminava de contar e me entregava a gaveta, a mulher ia ficando cada vez mais alta nos seus resmungos, ao ponto de usar uma voz normal, como se estivesse conversando com as outras pessoas na multidão, não apenas resmungando baixinho. Eu estava contando o mais rápido possível nesse ponto, mas ela passou de apenas expressar suas reclamações aleatoriamente para provocar intencionalmente os outros clientes. Ela estava tentando fazer com que eles concordassem com ela e começassem um tumulto na loja, dizendo coisas como não deveríamos ter que esperar tanto tempo por atendimento, né? E deveríamos ganhar nossas coisas de graça por esperar, não é mesmo? Para os outros clientes na fila. Eu percebo que algumas pessoas estão começando a concordar com as provocações dela. Nesse ponto, parei de contar e disse em voz alta: peço desculpas pela breve espera, mas por favor, entendam que precisamos contar o dinheiro dos caixas para evitar perdas e roubos. Estou tentando contar o mais rápido possível, só mais 1 minuto, e então poderei começar a atender as pessoas. Obrigado pela paciência. E voltei a contar. Bem, enquanto isso acalmou a maioria das pessoas na fila, que estavam começando a ficar inquietas e se remexer nervosamente. Isso só piorou com a mulher, ela simplesmente explodiu e começou a gritar. Ela não deveria ter que esperar por atendimento, ela deveria ganhar seu sushi e sanduíche de graça. E então ela começou a soltar palavrões para tudo quanto é lado, se ferrar isso, se ferrar aquilo. Parei de contar novamente, olhei diretamente para ela e disse: por favor, senhora, pare de usar palavrões em nossa loja. Há muitas crianças presentes, já que havia principalmente famílias na loja, tinha umas 7 ou 8 crianças. Novamente, isso só piorou as coisas, só saíam palavrões da boca dela sem parar. Nesse ponto, ela estava gritando a plenos pulmões. Terminei de contar o dinheiro enquanto lhe disse que se ela não parasse, não seria atendida e seria solicitada a deixar a loja. Estava tentando proteger as crianças na loja nesse momento, e a fila já tinha diminuído para cerca de 15 pessoas por causa das pessoas saindo e indo embora por causa dessa senhora. Bem, ela levou isso para o lado pessoal, aparentemente. Ela começou com um discurso de: você vai me atender, e eu não vou sair até que eu queira. Então eu a encarei e disse: ah é? E então, prontamente, pedi para ela sair enquanto começava a atender as pessoas. Disse a ela que não a estava atendendo e que ela deveria deixar suas mercadorias e sair. Então veio o momento do: você não pode me obrigar. Enquanto ela literalmente passava por cima das outras pessoas na frente dela, empurrando-as para o lado, e ela se aproximou do balcão. Repetiu o que disse:
Pedi para ela colocar o sushi e o sanduíche no balcão, e disse que não a estava atendendo, e que se ela não saísse, eu chamaria a polícia. Resumindo a história, acabei tendo que chamar a polícia, mas ela saiu antes de eles chegarem. Agora, você provavelmente está se perguntando, então, onde está a conformidade maliciosa? Isso aconteceu no dia seguinte, veja só, apenas 15 minutos depois que a senhora saiu da loja. A gerente distrital me liga no telefone e começa a gritar comigo: "Você chamou a polícia para uma cliente pagante?" Ele não me deixa dizer uma única palavra, antes de começar a reclamar sobre atendimento ao cliente, isso e aquilo, e me informa que a senhora voltará para a loja no dia seguinte, e que eu me desculparia pessoalmente a ela, e que darei a ela o que ela quiser, de graça. No dia seguinte, entro e a gerente está esperando para me chamar ao escritório, onde recebo uma advertência por contestar um cliente e expulsá-lo sem um motivo válido. A gerente não me deixa dizer uma única palavra para explicar o que aconteceu. Em seguida, ela me informa que, quando a senhora chegar, eu me desculparia e qualquer coisa que ela colocar no balcão será de graça. Fiquei honestamente estupefata com isso. Eu planejava esperar a senhora aparecer, dizer para ela se ferrar e depois pedir demissão e sair da loja, deixando ninguém lá. Esse era meu plano, mas não aconteceu dessa forma. Horas depois, quando a gerente já tinha ido embora, eu estava no caixa quando a senhora entra, junto com o pai dela, marido, primo, irmã e várias crianças. Todos pegam nossos cestos de compras e começam a enchê-los, quando ela se aproxima de mim e diz: "E me disseram que posso pegar o que quiser de graça." Quando vejo isso, penso, de jeito nenhum, ela não está pensando que vai levar tudo de graça para a família toda, está? Peço para ela esperar um momento e ligo para a gerente em casa. Ela está furiosa por eu ter incomodado e não me deixa falar mais do que a senhora está aqui, nela. A gerente grita comigo, dizendo que já me deu instruções. E tento novamente, incerto, mas ela está aqui com... A gerente grita comigo: "Você quer ser demitida?" Apenas peça desculpas a ela e dê o que ela quiser. Eu sorrio. "Você quer que eu dê o que ela quiser, de graça, tem certeza?" A gerente grita de volta: "Você é estúpida? Você não está me ouvindo?" "Sim, senhora, como desejar." Quando a senhora finalmente chega ao balcão, faço uma reverência muito educada para ela e me desculpo, tentando parecer o mais sincera possível. Eu queria socar aquela expressão arrogante da cara dela, mas guardei para mim mesma, e comecei a registrar os itens nos cestos que ela estava colocando no balcão. Expliquei a ela que eu tinha que registrar primeiro e depois finalizar o pedido para ter um recibo, $780 em mercadorias. Eu estava rindo tanto por dentro. No dia seguinte, quando cheguei, a gerente da loja, o gerente regional, a gerente distrital e um dos oficiais de prevenção de perdas da nossa empresa estavam todos me esperando, e fui levado diretamente para o escritório. Expliquei que a gerente distrital havia me dito para dar o que a senhora quisesse de graça, e que quando ela veio com toda a família, liguei para a gerente da loja em casa, porque tinha certeza de que ele não queria que toda a família dela recebesse coisas de graça. A gerente da loja grita comigo: "Você não me disse que toda a família dela estava aqui tentando pegar coisas de graça?" E eu respondo calmamente: "E eu tentei te dizer, mas você não quis me ouvir. Você me xingou e perguntou se eu queria ser demitida. Então fiz o que você mandou." Eles começaram a rever as filmagens, que tinham uma ótima captação de áudio. Era um pouco difícil de ouvir a gerente, mas quando expliquei o que ela estava dizendo, eles puderam entender. Pediram para eu sair da sala. Eu podia ouvir o volume deles conversando subindo e descendo, de gritos a conversas normais, por mais uma hora antes de me chamarem de volta para o escritório. O gerente regional me disse que eles tinham acabado de rever as fitas da tarde em que ocorreu o incidente com a senhora, e ele se desculpou comigo, dizendo que a senhora tinha ligado para o escritório e inventado um pacote de mentiras sobre o que aconteceu, e que a gerente distrital não havia revisado as fitas antes de me ligar. Me disseram que se a gerente distrital tivesse feito o trabalho dela corretamente, toda essa confusão não teria acontecido. Então me disseram que a senhora estava proibida permanentemente de entrar na loja, e se ela voltasse, para chamar a polícia e denunciar invasão de propriedade. Isso é o fim da história. Nunca mais vi a senhora, e apenas 2 semanas depois, tivemos um novo gerente distrital e um novo gerente da loja. Ainda adoro pensar nisso até hoje. Estou tão feliz por não ter simplesmente mandado ela se ferrar e sair da loja. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Esse último deveria ter levado todos os bilhetes de loteria que você tinha. Sinto pena do próximo funcionário que tiver que lidar com aquela mulher.
Em todas as lojas que ela visitar, ela acreditará que tem direito a $780 de mercadorias gratuitas. Sim, você me pegou. Tendo estado aqui por um ano, acabei de perceber, Ney, eu nunca causo problemas para meus chefes, então escolhi aleatoriamente uma senhora que estava tentando me dar um maço de dinheiro e liguei à polícia sobre ela. Eu não sabia que estava fazendo algo errado. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!